turma! Vamos para a nossa aula de matemática, iniciando na página 54. É uma continuação do assunto sobre o meio ambiente. Mas o que a gente vai falar um pouquinho agora? A gente vai falar sobre os gráficos. Em português, a gente já viu a respeito dos gráficos, mas como fazer a leitura deles. Ok, ler a gente já sabe, sabemos interpretá-lo, sabemos como olhar a legenda e identificar onde está mais alto, onde tem um índice maior, menor. Mas e aí? A gente sabe usar o gráfico? A gente sabe fazer um gráfico? E aí? Essa é a questão de agora. Os gráficos a gente sabe que estão presentes em jornais, revistas, documentos informativos, folhetos, tudo para nos informar melhor, principalmente quando se trata de quantidade, quando vai tratar de números, apresentar uma estimativa, até aplicando em entrevistas, como a gente está vendo em português também. Para vocês entenderem melhor, existe apenas um tipo de gráfico? Não, existe o gráfico em barras, que é esse aqui, o gráfico em colunas, que é esse aqui, o gráfico em formato de pizza, que é esse tipo de gráfico aqui, e o gráfico em linhas, que também é esse tipo aqui. Existem mais alguns, mas por enquanto a gente vai ficar nesses aqui para a gente entender melhor e adquirindo conhecimento aos poucos. Bom, vamos aprender como colocar os dados em um gráfico? Eu vou pegar um exemplo para ficar mais fácil da gente entender. Vamos pegar um exemplo de uma fábrica de bicicleta resolveu colocar em um gráfico, para melhor ser analisado, as unidades vendidas no ano de 2009. Bom, sabemos que se vamos trabalhar para unidades vendidas em um ano, nós vamos trabalhar com uma coluna que vai que temos que ter de janeiro a dezembro, pois nós vamos trabalhar com a média de um ano. E cada mês a quantidade que foi vendida. Por exemplo, essa seleção aqui. Meses e bicicletas vendidas. Como é que eu posso fazer para vocês visualizarem essa aplicação do gráfico? Como fica o gráfico construído? Quando nós pegamos os dados aqui das vendas, vamos procurar qual é o maior número que existiu nessa venda. Olhando, qual foi o maior número? 80. Foram 80 unidades vendidas. Então, vamos trabalhar com uma média de 0 a 100. Vai ficar na coluna vertical, certo? Pois vai ser as unidades vendidas. Vamos montar um gráfico de colunas. Então, vai ser assim. Uma linha vertical, a quantidade de itens vendidos, 0 a 100. Faz a demarcação certinho. E cada gráfico, ele vai subir, cada barra, ela vai subir ou descer de acordo com o mês que foi vendido. Ela vai receber o nome do mês e onde foi a quantidade que foi vendida, quanto que foi vendida, e ela vai parar ali, se foi 80, se foi abaixo de 80, e o gráfico ele vai ficar representado assim. Nós temos mais fácil a visualização. Olhando ele, o que fica mais fácil? De saber qual foi o mês que vendeu mais, os meses que tiveram uma venda menor, pode colocar uma cor diferente para ficar mais fácil o destaque. Então, o gráfico é mais para a gente visualizar. Podemos usar outro exemplo? Podemos usar outro exemplo. Vamos usar o gráfico de pizza. Por exemplo, uma aplicação sobre a situação final de alunos numa escola. Vamos dizer que a situação é a seguinte, eu quero representar como é que foi a aprovação daquela sala. Então, vamos dizer que nesse gráfico, a parte azul, que é a maior, representa 70% dos alunos e eles foram aprovados. Já nessa parte vermelha, que é a segunda maior, ali são os alunos que foram reprovados por falta, certo? E o verde, que é a quantidade menor, representa 10%, que são os alunos que foram reprovados. 70 mais 20 mais 10 vai dar um total de 100%. Então, nesse gráfico, a gente consegue identificar qual foi a parte maior, se foi os que foram reprovados, se foram os aprovados ou os que reprovaram por falta. O gráfico tem a função
de nos orientar, ficar mais fácil a visualização de coleta de dados. Ali na página 55, ele vai pedir que seja montado um gráfico com base na pesquisa que foi feita com a turma na página 53, a letra C. Então, lembrando, eu preciso das respostas de vocês para que a gente possa montar esse gráfico, para que vocês possam montar esse gráfico. Mediante a resposta recebida, eu envio para vocês realizarem esse gráfico. Não esqueçam, todos precisam enviar as suas respostas para que a gente possa concluir a atividade. Certo, turma? Na questão 47, na página 47 e 48 do livro de atividades, também vocês que irão fazer a montagem do gráfico. Precisando de ajuda, chama a prof, que eu auxilio vocês. Tá bom, turma? Beijos e até mais.